Amém. Glória a Deus. Não dá nem vontade de sair desse ambiente da presença. A presença que nos envolve, que nos traz paz, tranquilidade. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Quantos percebem a presença de Deus governando nesse lugar? Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão aí do lado, abençoe a vida dele. Declare uma palavra de Deus sobre a semana dele. Tudo que Deus faz é por meio de palavras. Ele nos usa, somos a sua imagem e semelhança, para que você possa abençoar. Na sua boca está o poder de abençoar. Então abençoe a vida do seu irmão, a semana dele, o trabalho dele, a família dele. Aleluia. Declare uma palavra profética sobre a vida do seu irmão. Cumprimente o máximo de pessoas. Enquanto você está profetizando e abençoando a vida dos seus irmãos, o Senhor, Ele está fazendo através de você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja sobre nós. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. E diz assim a palavra de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te honramos nessa manhã, porque a sua presença está aqui. Senhor, nós sabemos que somente a sua presença pode nos transformar. A verdade da sua palavra é o que pode nos mudar, é o que pode nos levar definitivamente para aquilo que já é um propósito eterno do Senhor. Fomos feitos justiça de Deus por meio de Cristo, mas isso nós não conseguimos acessar a partir de nós, mas a partir de uma revelação de quem é Cristo. Eu oro nessa manhã, Senhor, para que toda prisão na mente, toda mentira, todo engano, tudo aquilo que está nos impedindo de avançarmos, tudo aquilo que está nos impedindo de vivermos o evangelho completo de Cristo para nós declaramos que caia por terra nessa manhã em nome de Jesus. Eu declaro uma mentalidade de reino de Deus sobre nós, a mente do Filho amado de Deus que é Cristo. Nós temos a mente de Cristo, por isso eu declaro em nome de Jesus, todo roubo, mentira, engano na nossa mente, nós declaramos que caia por terra em nome de Jesus. Que a sua verdade seja revelada aos nossos corações nessa manhã, e que mais uma manhã de domingo, Senhor, nós vamos sair daqui construindo para a eternidade. Nós vamos sair daqui mais parecidos com Jesus, nós vamos sair daqui mais no formato de Cristo, que é o nosso modelo principal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que manhã gloriosa, dia ensolarado, abençoado, né? Ontem começou a ficar um pouquinho de frio ali, de tarde, de manhã. A gente já está entrando nessa temporada aí, daqui a pouco fica mais frio. Mas nós estamos fervendo no Espírito, amém, meus irmãos? Mas nós estamos queimando por Jesus. Glória a Deus. Uma das coisas que eu tenho percebido e que o Espírito Santo vai falando com a gente durante a nossa jornada, durante as nossas vidas, durante o nosso dia a dia, é que existe sempre uma guerra dentro de nós. Uma dor que muitas vezes nós ficamos oscilando entre muitos pensamentos. Eu vou dizer que a maioria das perguntas que eu recebo de pessoas é sobre guerra na mente, sobre pensamentos mentirosos, guerras que vêm muitas vezes para querer nos destruir, nos tirar do foco e do propósito. E de fato isso é uma verdade, porque eu pelo menos passo por isso. Há uma verdade em que nós estamos em Cristo agora, mas há uma guerra constante contra nós. Uma guerra entre a carne e o espírito, uma guerra também entre o reino das trevas querendo nos tirar dos propósitos eternos do Senhor.
E isso acontece constantemente. Nós nos deparamos oscilando entre muitos pensamentos. Uma hora nós estamos convictos de que nós somos filhos de Deus e de que nós fomos aceitos e as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, mas também em muitos momentos, diante de falhas que cometemos, diante de uma dificuldade, nós começamos a questionar: será que realmente eu sou um filho de Deus? Será que realmente o Senhor está comigo? Será que Deus definitivamente me aceitou mesmo? Ou de fato eu estou tentando caminhar nessa vida cristã, mas eu mais falho do que consigo acertar, mas eu estou mais errando muitas vezes do que consigo acertar? E de fato existe um problema, porque de fato muitas vezes na nossa mente nós sabemos o que a Bíblia diz, meus irmãos, mas na prática nós não conseguimos viver isso com constância. Não é verdade isso? Nós não conseguimos muitas vezes permanecer nesse lugar, e aqui está um ponto muito importante. Nós sabermos que nós somos filhos não é o mesmo do que nós vivermos como filhos de Deus. Por quê? Porque existe uma diferença. Nós estamos na era dos hiperconectados. Quantas informações! Esses dias eu estava conversando com algum jovem e eu disse assim para ele: não tem como, cara, Jesus ele está voltando. E não tem como a gente negar isso. Porque tudo que você abre hoje, redes sociais, o evangelho está sendo pregado de forma muito abundante, sabe? Você vê muitos testemunhos, quantos muçulmanos estão se convertendo, aonde Jesus está aparecendo para eles, em meio à guerra que está acontecendo ali no Irã, a igreja está crescendo ali de forma tão acelerada. Então nós percebemos que a volta de Cristo está próxima. Nós percebemos que o evangelho, as informações têm chegado tão rápido, mas ao mesmo tempo nós estamos num tempo onde nós estamos vivendo a era dos hiperconectados. O que é isso? Onde nós muitas vezes recebemos muita informação, mas nós não recebemos revelação. Então, existe uma diferença entre nós recebermos informação e recebermos revelação. Muitas vezes a informação diz que nós somos justos diante de Deus, mas a revelação em Cristo, ela nos faz viver definitivamente como pessoas justificadas por meio de Cristo. Então a revelação é muito importante. Então o Evangelho, ele diz... quando nós olhamos para tudo isso, a vida cristã, o Evangelho e o que Cristo fez, o Evangelho ele não diz que você está se tornando justo, ele diz, conforme esse texto que nós lemos, que você e eu fomos justificados, fomos aceitos por Deus, você e eu nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Mas como é difícil nós nos vermos como justos de Deus. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Essa é uma verdade sobre nós, que nós lemos esse texto nessa manhã. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus olha para mim e para você, ele nos vê como justos, justificados por meio de Cristo. Então, isso nos dá uma base para que nós possamos viver não fazendo as coisas para sermos aceitos por Deus, mas nós vivemos aqui, agora, estamos aqui na igreja e vivemos uma vida cristã, porque de fato nós já fomos aceitos por Deus. Mas uma coisa que precisa estar clara para nós, e nessa manhã, nós estamos falando sobre o fundamento da nossa fé. O que é de fato o fundamento? Enquanto nós não entendermos que nós fomos feitos justiça de Deus, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, isso foi uma coisa que eu mais demorei para entender na vida cristã. Porque nós sempre estamos num lugar onde nós estamos vivendo com uma mentalidade de orfandade, uma mentalidade de rejeição. Nós achamos que sempre Deus está olhando para nós, sabendo que nós vamos errar, nós estamos mais focados naquilo que Deus não falou do que naquilo que Ele falou. O texto que nós lemos é Paulo falando agora da base, do fundamento da nova aliança. E o fundamento é isso, o fundamento é Cristo. Mas nós precisamos entender que o fundamento, somente o fundamento da verdade do Evangelho, de quem nós somos, vai nos fazer viver uma vida com menos oscilações. Porque nós estamos em guerra por uma vida inteira. Então,
Partindo disso, nós precisamos entender uma coisa, que o fundamento, que é a verdade da palavra de Deus em relação a nós, aquilo que Deus nos diz, isso é o que nos mantém seguindo em frente, isso é o que nos mantém firmes no Senhor. Enquanto nós não entendermos o fundamento daquilo que é a verdade de Deus e aquilo que Ele diz acerca de nós, nós continuaremos oscilando. Por quê? Porque enquanto nós não entendermos o fundamento, isso não se torna uma revelação dentro de nós. Então, nós continuamos a viver a nossa vida muitas vezes, meus irmãos, tentando ser aquilo que nós não conseguiremos ser. Mas nós precisamos entender que nós precisamos viver a partir daquilo que Cristo já fez como nosso Senhor e Salvador na cruz. Para que a gente possa entender isso melhor, o que é de fato um fundamento? Fundamento é aquilo que sustenta a estrutura da nossa vida. É uma verdade tão estabelecida dentro de nós que não depende de sentimentos, circunstâncias ou opinião. Ou seja, você não é algo que você consulta. Nós não somos algo que nós consultamos. Nós somos a base aonde nós vivemos. O fundamento é a base a partir daquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, o fundamento é uma verdade de Deus que ela é internalizada dentro de nós, que agora vai governar as nossas decisões, os nossos pensamentos, o nosso comportamento e a nossa forma de se viver. Então, Jesus ele vai dizer muito sobre fundamento quando ele usa uma parábola, e os irmãos vão se lembrar disso. Jesus ele diz isso ali depois do Sermão da Montanha, onde ele está pregando como se vive um filho de Deus agora. Porque o evangelho, quando nós vemos, ele é feito como uma simetria. Nós percebemos, você for ler os evangelhos, você vai perceber que sempre há narrativas e depois o discurso do próprio rei em relação àquilo que estava sendo narrado sobre ele. Então você pega Mateus, você vai ler Mateus até o capítulo 4, você vê narrativas de como Jesus veio, o que ele veio fazer, como ele nasceu, e depois disso você vê o discurso do próprio rei. Agora ele está dizendo, a narrativa diz, ele veio dessa forma, mas agora ele está dizendo, a partir de agora vocês vão viver dessa forma. Então Jesus, quando ele está falando do Sermão da Montanha, que é um lugar onde nós precisamos viver, é como nós precisamos viver, no final do Sermão da Montanha, ele vai falar da parábola do fundamento. O que é a parábola do fundamento? Jesus ele disse que 2 homens construíram uma casa. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. A casa, de fato, Jesus diz que ela era parecida, a estrutura era visível, mas o fundamento era diferente. Por quê? No dia da provação, no dia mau, veio a chuva, veio a enchente, veio os ventos e a casa caiu. E a casa que estava firmada sobre a areia, ela caiu. Mas a casa que estava firmada sobre a rocha, a casa que tinha fundamento, ela permaneceu. Então o fundamento é isso. E aí Jesus, quando ele fala de fundamento, o que ele está ensinando com isso? Ele está ensinando que o fundamento, ele não vai aparecer no dia bom, meus irmãos. O fundamento, ele se revela no dia da adversidade. No dia difícil. Por quê? Porque a rocha desse fundamento que Jesus está falando é a rocha que representa uma verdade praticada. Mas a areia que Jesus está falando desse texto que eu estou dizendo, ele representa uma verdade que não é praticada, mas é apenas ouvida. Então Jesus ele é muito claro a partir do fundamento, ou seja, o fundamento não é o que nós ouvimos, é o que sustenta a nossa vida. Quando tudo tenta roubar a nossa fé no decorrer da nossa jornada. Então o fundamento é muito importante, porque se de fato o fundamento daquilo que Deus diz ao nosso respeito não está claro, nós começamos a viver tentando conquistar aquilo que nós já recebemos de Deus. E eu vou dizer uma coisa, a vida vai se tornar muito cansativa quando nós tentamos ser aquilo que Cristo conquistou no nosso lugar na cruz. E aí nós conseguimos, e a verdade é que nós passamos a nossa vida gastando tempo em coisas que nós não deveríamos de gastar. Nós precisamos gastar tempo naquilo que Jesus falou ao nosso respeito.
Por isso que esse texto é claro. Então, e é exatamente nesse ponto, ao invés de muitas vezes nós não nos vemos como justiça de Deus, ao invés de nós vivermos como justos de Deus, nós passamos a vida inteira tentando nos tornar justos. Por quê? Porque nós queremos definitivamente conquistar Deus. Nós queremos definitivamente fazer a coisa certa diante de Deus. Mas há uma linha muito tênue aqui, por quê? Porque nós precisamos entender que ser justiça de Deus, como o texto que nós lemos, é nós vivermos a partir daquilo que Cristo já fez. Porque o texto diz, aquele que não tinha pecado algum, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o fundamento principal da nossa vida cristã, meus irmãos, é entendermos que agora nós somos feitos justiça de Deus, e ser justiça de Deus quer dizer que por meio de Cristo você se tornou justo diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa, isso foi a coisa mais difícil de eu entender durante toda a minha jornada cristã. Porque constantemente nós temos um acusador diante de nós, que vai dizer assim, não, você pecou de novo e você não merece estar diante de Deus. Constantemente nós vamos ter uma acusação dizendo assim, sabe por que você não está vivendo os propósitos de Deus? Sabe por que você ainda não alcançou isso que Deus prometeu? É porque definitivamente você não é justo diante de Deus. Quando nós vemos Jesus no deserto, quando ele está sendo tentado, a tentação de Jesus é sobre a identidade de Jesus. O fundamento de sermos justos faz parte da nossa identidade, mas a tentação de Jesus, nos pontos principais é, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Percebe uma coisa, Jesus veio para revelar quem é o Pai, e o Pai declara publicamente que Ele é um Filho amado. Agora, Jesus está focado realmente nessa verdade. Nós precisamos entender que por meio de Cristo, nós nos tornamos justiça de Deus, e isso não é sobre o nosso desempenho, mas é sobre o que Jesus fez. E quando nós focamos naquilo que Cristo fez, nós começamos a nos tornar aquilo que Ele é, porque nós não podemos nos tornar aquilo que Ele é por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez em nós. E por aquilo que Ele fez por nós na cruz, porque Ele morreu no nosso lugar. Vocês estão entendendo? Está muito confuso? Está claro, glória a Deus. Agora, percebe uma coisa que é importante, a gente vai começar a construir isso e a gente vai falar do texto aqui, mas Jesus, quando Ele morre na cruz, um ponto importante que a gente precisa entender é que Jesus, Ele está diante da cruz. E a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é trocado de lugar com uma pessoa que se chama Barrabás. Quantos lembram disso? Barrabás, no texto no original, quer dizer filho do Pai. Filho com F minúsculo do Pai. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é trocado de lugar com Barrabás, ou seja, o Filho unigênito de Deus, o justo, o puro, o santo. Ele troca de lugar com Barrabás. Até Barrabás era o propósito de Deus que ele se tornasse livre. Por quê? Porque Barrabás, ele representa a humanidade. Quando Jesus troca de lugar na cruz, ele está trocando de lugar com toda a humanidade, porque o Cordeiro perfeito de Deus está tomando lugar agora dos filhos da humanidade, porque Barrabás representa eu e você, Barrabás representa a humanidade. Quando Jesus troca de lugar, ele está dizendo, eu assumo o lugar de pecador, para que agora eu possa, o justo de Deus, o perfeito de Deus, toma o lugar dos pecadores, para que agora nós pudéssemos viver uma vida de justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Então, dentro de toda essa nossa jornada, existe um erro que é fatal, porque a justificação, ela não é algo que você constrói a partir de você, meu irmão. A justificação é algo que você recebe, ou seja, Cristo Jesus, Ele não veio dar uma oportunidade para nós de sermos justos, Ele te fez justiça de Deus. Ele fez eu e você nos tornarmos justos por causa da sua morte e ressurreição. Então, o que nós precisamos entender aqui é que agora nós não vivemos para se tornar aquilo que Deus espera, mas nós vivemos a partir daquilo que Cristo já estabeleceu e conquistou na cruz. Aí a gente vai fazer uma seguinte pergunta mediante a todo esse lugar que a gente está entrando aqui. Isso daqui é um lugar difícil de entrar. Porque a gente vai dizer o seguinte, se de fato eu sou justiça de Deus, eu nunca vou errar?
você vai errar, eu vou errar. Porque Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ele tomou o nosso lugar. E ele se compadece dos nossos erros e das nossas imperfeições. Agora, quando nós erramos, nós precisamos ter um único fundamento na nossa vida. Eu não nasci para errar, eu nasci para glorificar o Senhor. Quando nós entendemos esse ponto principal, nós não vamos ficar parados nos nossos erros e nas nossas imperfeições, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu sou feitura de Cristo, a natureza de Cristo está em mim. Então agora, Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, eu me tornei justiça de Deus, eu me tornei justo. Então quando eu erro, o pecado já não é mais a minha condição de vida. O pecado agora, ele é um acidente, porque eu errei, mas eu peço perdão e continuo, porque agora eu entendi que eu sou justiça de Deus, eu sou justo de Deus. Então isso começa a ganhar mais força. Por quê? Porque o fundamento está sendo posto dentro de nós, o fundamento está sendo estabelecido dentro de nós, e no dia da adversidade, no dia difícil, e no dia das oscilações na nossa mente, nós vamos entender e vamos pensar: eu fui feito justiça de Deus, então eu não fui feito para errar, eu não fui feito para dar errado, eu não fui feito para fazer as coisas ao contrário daquilo que Deus está falando para mim fazer, então eu me volto para esse lugar, e quando eu me volto para esse lugar, a justiça de Deus está sendo estabelecida dentro de mim. Vocês estão entendendo? Agora, olha só que interessante isso. É exatamente nesse ponto, e é exatamente por isso, que nós, como filhos amados de Deus, como igreja de Cristo, precisamos voltar ao fundamento. Por quê? Porque a nossa identidade, meus irmãos, não está baseada no nosso desempenho. Ou seja, ela está baseada em um posicionamento aonde Cristo Jesus conquistou na cruz. Isso muda tudo como nós vamos viver a nossa vida. Por quê? Porque se eu entendo que agora eu me tornei justificado por meio de Cristo, eu entendo que agora o Senhor, eu tenho a natureza de Cristo. Eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. Agora a vida de Cristo está em mim. Então agora eu preciso entender que eu preciso alimentar mais essa verdade do que qualquer outra mentira disfarçada de verdade que você possa estar ouvindo através de inúmeras opiniões alheias, através de inúmeras informações da internet, através de inúmeras informações, até mesmo da TV, do governo e etc. Porque mais importante é aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito do que aquilo que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito. Vocês estão entendendo? Então, para a gente entender esse contexto aqui, olha só que a gente precisa entender isso. Paulo, na verdade, ele está escrevendo aos Coríntios. E quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele está falando de pontos importantes para a igreja de Coríntios. Então ele está fazendo a defesa do seu ministério apostólico, mas Paulo está em Coríntios falando da revelação da nova aliança. Paulo está falando do ponto principal da fé cristã. Esse é o ponto principal da fé cristã. Se nós não entendermos isso, e isso não estiver claro para nós, nós vamos ser roubados durante a vida inteira. E nós vamos sempre estar vivendo com uma mentalidade de órfão. Por quê? Porque o órfão, quando ele peca e erra, ele foge de Deus. Mas o filho, ele corre para Deus. O órfão, quando ele erra, ele foge do pai. Mas o filho, ele volta para o pai. A mentalidade de orfandade é viver recluso. É você chegar nos lugares muitas vezes e falar assim: nossa, está todo mundo olhando para mim. Será que alguém já sabe aqui que eu fiz isso e aquilo outro? A mentalidade de órfão, ela nos tira do lugar aonde Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. A Bíblia diz que todos nós éramos órfãos diante de Deus, estávamos perdidos, mas agora a Bíblia diz também que nós fomos libertos do domínio das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer que o fundamento é Cristo. Ele nos libertou de um lugar onde as trevas governavam a nossa vida e agora nós somos governados por Deus. Agora nós somos feitos justiça de Deus. Esse é o ponto principal, porque se nós não entendermos esse fundamento, se nós não sairmos dessa manhã construídos nesse fundamento, a gente pode tentar a vida inteira construir coisas para Deus, trabalhar para Deus, viver na igreja para Deus, e nada vai fazer sentido. É como se você tentasse construir uma casa no mar.
Não tem como, porque não tem como pôr fundamento. Não dá. As coisas não vão funcionar. Então, Paulo aqui ele está falando da revelação da nova aliança. Aí eu quero que projete o texto, onde fala de 2 Coríntios 5, 18 e 19 para a gente ler. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E diz assim o texto: Ora, presta atenção nisso, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo. Olha só, o ponto principal desse texto é Cristo. Cristo é tudo para nós, meus irmãos. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando, não levando em consideração aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu vou dizer uma coisa, sabe o que isso quer dizer? Que por meio de Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo por meio da morte e ressurreição de Cristo. Olha isso. Então, por Cristo, o Senhor fez isso, por meio de Cristo, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Para que eu e você voltássemos para esse lugar. E agora Ele nos confiou o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Independente da situação das pessoas que nós vamos ver durante a nossa jornada, nós precisamos entender que nós somos chamados por um trabalho de reconciliar as pessoas com Deus. Não de julgar as pessoas, não de falar mal das pessoas, não dizer assim, não, esse não tem mais jeito. Não, meus irmãos, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, nós precisamos acreditar que Deus pode fazer através das pessoas, porque Ele nos deu um ministério, o trabalho da reconciliação. Assim como Ele nos transformou, Ele pode transformar qualquer situação. Eu falei isso recentemente quando eu estava pregando. Sempre quando eu encontro algum amigo, eu vou dizer o seguinte, ele fala assim, Sandro, minha vida está... Algum amigo que eu andava antes, ele fala assim, a minha vida está destruída. Eu falo assim para ele, a minha era mais, e Deus fez, e Ele pode fazer na sua. Porque nós estávamos perdidos e Cristo nos reconciliou, Deus nos reconciliou, porque Ele está reconciliando o mundo, e o mundo aqui são as pessoas, o mundo aqui é tudo aquilo que está ao contrário da vontade de Deus. Ele está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Então essa verdade é de que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. Por quê? Porque Cristo é o mediador, e a cruz é o meio dessa reconciliação. Por isso que Ele troca de lugar com Barrabás, porque Ele está entrando no nosso lugar. Na cultura judaica, naquela época, quando esse texto foi escrito, presta atenção nisso, o pecado ele exigia um sacrifício substitutivo. Então, um inocente precisava morrer pelo culpado. Ou seja, Paulo, nessa linguagem, ele usa essa linguagem para mostrar que Jesus, ele não é apenas um sacrifício, ele foi o cumprimento final de todos eles. Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu pelos nossos pecados, por aqueles que nós cometemos e por aqueles que ainda nós vamos cometer durante a nossa jornada quando a gente errar. Agora, por que nós falamos de justiça de Deus, nós temos a liberdade para pecar? Não, porque quando nós entendemos que a natureza de Cristo está em nós, quando nós entendemos que Jesus trocou de lugar conosco, nós começamos a viver a partir dessa verdade, desse fundamento que vai governar como eu preciso viver. E aquele que entendeu o que é justiça de Deus por meio de Cristo, ele não se relaciona mais com o pecado, porque ele entende que ele foi feito justiça de Deus. Agora ele se tornou justo de Deus. Agora faz parte da natureza dele viver em justiça, faz parte da natureza dele caminhar com Deus, faz parte da natureza dele fazer o que é certo, mas não a partir de uma disciplina e de um esforço, porque agora eu entendi que eu fui feito justiça de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a esperança da glória. Então, de fato por que é importante a gente falar disso hoje, aqui nessa manhã, meus irmãos? Porque muita gente na igreja, nós muitas vezes, estamos vivendo como nós vivemos perdoados, mas nós nos sentimos culpados muitas vezes. Nós vivemos
Sabemos que Deus nos perdoou, mas andamos debaixo de culpa. Ou seja, muitos estão em Cristo, mas vivem como condenados. Por quê? Porque falta o entendimento da obra completa de Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Então, esse versículo que nós estamos lendo, meus irmãos, ele está dizendo, esse versículo que nós lemos, o versículo inicial, ele responde quem é Cristo, o que ele fez e quem nós somos agora. Entende? Então, para que a gente possa entender isso de forma prática, imagine comigo um tribunal. E nesse tribunal tem um homem culpado. Ele fez atrocidades. Condenado. Ele não tem saída. Mas entra um inocente, um puro. E ele diz assim diante de todas as pessoas: eu assumo a culpa dele. E mais do que isso, depois de pagar a pena, ele entrega ao culpado a sua própria posição. Isso nós não vamos encontrar na justiça humana. Mas isso é o Evangelho. A Bíblia diz que quando Jesus veio, todos aqueles que estavam exclusos da sociedade, a mulher do fluxo de sangue. Naquela época, uma mulher com fluxo de sangue, ela era uma pessoa excluída da sociedade. Um leproso era uma pessoa que tinha que ficar recluso da sociedade. E Jesus, ele veio para aqueles que estavam perdidos. Ele foi nos lugares aonde ninguém queria ir. Ele foi nos lugares aonde os religiosos não queriam ir. Ele foi nos lugares aonde os fariseus não entravam. Ele foi se conectar e pregar a verdade para uma prostituta que os fariseus, os religiosos da época, não queriam contato. Por quê? Porque um Salvador veio para salvar, meus irmãos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. Agora, alguns pontos importantes sobre o texto. O primeiro ponto aqui é, repete comigo, a perfeição de Cristo. Olha só, o texto ele diz assim: aquele que não conheceu pecado. Presta atenção nisso. Jesus, ele não apenas evitou o pecado, ele nunca teve uma natureza pecaminosa. Jesus, ele não evitou apenas o pecado, meus irmãos. Ele de fato nunca teve uma natureza pecaminosa. O texto no original aqui é conhecer por experiência. Ou seja, aquele que morreu no nosso lugar era puro, perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu no nosso lugar, ele é santo, ele é puro e ele é irrepreensível. Percebe quando nós vamos entendendo esse fundamento, não tem como nós continuarmos a viver uma vida de qualquer forma, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Não tem como nós vivermos uma vida onde agora nós não vivemos para Ele. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito de Deus morreu no nosso lugar. E se nós tivéssemos morrido naquela cruz, não adiantaria. Por quê? Porque somente um perfeito poderia morrer no lugar de toda a humanidade. Para que o quê? Para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Porque Jesus venceu a morte. E quando Jesus venceu a morte, eu não estou falando de uma morte física, porque nós temos uma limitação nessa terra. Eu estou falando de uma morte eterna, de uma separação entre nós e o Pai, porque nós somos feitos filhos de Deus. Uma separação eterna, porque o inferno não foi feito para filhos de Deus e para a humanidade. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Então, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a condenação, o perfeito de Deus morreu no nosso lugar, e o texto está dizendo aqui que o puro, o perfeito, o verdadeiro, ele morre no nosso lugar, para que nós pudéssemos nos reconectar ao Pai. Então isso quer dizer que somente Ele, Jesus, Ele é qualificado para substituir. Projeta o texto para mim, Hebreus 4,15. Para a gente poder entender melhor isso. Hebreus 4,15. Diz assim, ó. Presta atenção. Porque não temos
sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele sabe o que você está passando, meu amigo. Ele sabe, meus irmãos, quais são as nossas dificuldades. Olha o que o texto diz. Antes, ele mesmo foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Entende? Não tem como nós vencermos o pecado sem Cristo. Não dá para viver uma vida disciplinada. Somente Cristo pode nos fazer vencer o pecado. Por quê? Porque somente Jesus nunca experimentou o pecado. Ou seja, a obra perfeita só poderia ser realizada por uma vida perfeita, que é o próprio Cristo se entregando por nós. Segundo ponto, repete comigo, a substituição na cruz. Então o texto que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus. Entregou seu próprio filho. Deus teve o maior ato de amor, entregando seu próprio filho para morrer por toda a sua criação. Sabe, muitas vezes nós temos alguns pensamentos meio bobo. Eu vou dizer aqui, dizendo assim: nossa, Deus não me ama porque não deu certo aquela porta de emprego. Nossa, se Deus me amasse, eu estaria tão melhor financeiramente, eu estaria tão melhor na minha saúde. Nós muitas vezes acreditamos nessa mentira do diabo na nossa mente. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, entregando Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? A maior prova de amor por mim e por você, Deus já fez, entregando Jesus. Sabe o que isso quer dizer? A maior prova de amor que Deus poderia declarar para a humanidade não é uma prova de lábios, meus irmãos, é uma prova de atitude. Ele entregou o seu único filho por nós na cruz. Então, todas essas mentiras do diabo, esses pensamentos que muitas vezes ficam oscilando na nossa mente, repreende e manda embora em nome de Jesus, porque o que Deus fez é insubstituível, porque somente Jesus poderia fazer. Então o texto vai dizer que ele o fez pecado por nós, ou seja, Deus aqui, ele não tornou Jesus pecador, mas ele colocou sobre Jesus toda a nossa culpa, toda a nossa condenação. Quando a gente para pensar, Jesus na cruz, vocês vão perceber quando vocês lerem o texto que vai dizer o seguinte, que quando Jesus está na cruz, ele vai dizer o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Quantos lembram disso? Naquele momento, quando você vê todo o evangelho, todos os evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele sempre está falando com Deus, sempre como Pai. Ele chama Deus de Pai. No momento da cruz é o único momento que nós vamos ver Jesus chamando Deus e dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Porque exatamente no momento onde Jesus troca de lugar com a humanidade, naquela hora, ele começa a ver Deus somente como Senhor e não como um Pai. A troca de Jesus é uma substituição, ou seja, Jesus, ele está no nosso lugar, e aí ele olha e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele está dizendo o seguinte: eu troquei de lugar com a humanidade. Porque nós, muitas vezes, vemos Deus somente como Senhor e não como um Pai de amor. E esse é o maior erro, por quê? Porque o diabo quer que você só enxergue Deus como Senhor e não como um Pai de amor. Porque um Senhor poderoso e soberano é aquele que vai sempre, você vai enxergá-lo de uma forma que você precisa cumprir a lei, você precisa fazer algo para ser aceito. Mas um Pai, quando eu entendo que Ele é o meu Pai, por mais que eu erre, eu volto para Ele, e eu não fico procurando performance para ter diante dEle. Por quê? Porque performance não compra o amor do meu Pai, porque o meu Pai me ama incondicionalmente. Essa é a verdade do fundamento que está diante de nós, meus irmãos.
Essa é a verdade que nós precisamos internalizar. Ou seja, nesse lugar é o lugar onde nós vamos viver vida e vida em abundância. Porque Jesus está declarando que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele não veio para que a gente, dizendo assim, vocês terão na eternidade vida em abundância. Ele está falando que Ele veio para que nós tenhamos vida agora e vida em abundância. Só que não dá para nós termos vida abundante, porque vida abundante não é só ter uma vida financeira bem resolvida. Hoje eu vou dizer uma coisa, na maioria das informações de internet, todo mundo é rico. Eu fico vendo, todo mundo é rico na internet. Meu Deus, todo mundo tem um carrão, todo mundo posta, todo mundo está fazendo milhões na internet. Essa é a conversa do século. É uma conversa tão mentirosa muitas vezes, embora tenha pessoas que sejam mesmo, e glória a Deus por isso, mas isso não é um fundamento de vida, meus irmãos. O fundamento de vida é Cristo, porque até mesmo o dinheiro, ele não pode nos preencher. O dinheiro pode te levar até um hospital bom, mas ele não pode te tirar de dentro daquele hospital. O dinheiro, ele pode te ajudar a você se cuidar fisicamente, mas ele não pode arrancar uma enfermidade de você. Somente Cristo Jesus veio para levar sobre si todas as nossas dores e enfermidades, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, porque ele é o único, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glorifique ao Pai, dê uma salva de palmas a Cristo, porque Cristo é o Senhor que reina sobre todas as coisas. Meus irmãos, eu posso dizer uma coisa? Nós não sabemos quem nós somos completamente diante de Deus. Nós não sabemos o que nós fomos chamados para fazer, coisas tão grandiosas para o nosso Pai. Nós não temos ideia, por quê? Porque nós precisamos mergulhar nesse fundamento. Então o texto está dizendo aqui que Jesus, Deus, ele fez de Jesus a substituição. Ele colocou sobre ele toda a nossa culpa. Ou seja, o texto no original quer dizer que houve uma substituição. É a ideia de imputação. Deus não estava levando em consideração o pecado dos homens. Ele entregou o Cristo perfeito, porque somente Cristo, sacrifício perfeito. Esse é o Evangelho. Isso é o cristianismo de Cristo. Essa é a base de todas as coisas. Não importa o momento e a estação que você está vivendo. Você só precisa entender uma coisa, que Cristo Jesus morreu no seu lugar e agora você foi feito justiça de Deus para as boas obras. Porque o texto diz que nós somos predestinados em Cristo, nós somos feitos em Cristo, antes da fundação do mundo, para boas obras. Olha só, presta atenção numa coisa. Eu estava esses dias conversando com a Rê. A gente como cristão, crente gosta de comer, né? Meu Deus, cara. É bom comer, né? Presta atenção nisso. E isso eu descobri, teologicamente, que isso tem um sentido. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, lá no Éden, a Bíblia diz que Deus fala assim para Adão e Eva, presta atenção. De toda árvore que está no jardim, toda, comerás livremente. Meu Deus. Eu creio que quando a gente chegar no céu, vai ter muitas coisas deliciosas. O banquete do Cordeiro vai ser incrível, porque Jesus, ele comeu peixe com o corpo glorificado, ele atravessou parede. Então olha só, de toda árvore do jardim poderás comer livremente, somente de uma não. Sabe o que isso quer dizer? Que em Cristo nós temos a plenitude de vida. Em Cristo nós temos tantas coisas disponíveis para nós, e muitas vezes nós estamos num lugar onde nós só focamos numa única coisa. Eu estou mais preocupado em não pecar do que me ver como justo de Deus. A gente tem que trocar lente, cosmovisão. Eu preciso focar mais naquilo que Cristo fez através de mim.
Eu preciso focar mais quem eu sou agora. A natureza de Cristo está em mim. Jesus morreu no meu lugar. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou justiça de Deus. Agora eu me vejo nesse lugar. E a partir desse fundamento, eu caminho e vivo uma jornada de abundância. Porque somente nele nós podemos viver nesse lugar. Então, projeta o texto de Isaías 53:6 para a gente ver e confirmar isso. Isaías 53:6 vai dizer o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não tem como, Jesus dividiu a humanidade, meus irmãos. A história foi dividida por Cristo. Ele não é só um profeta, como muitos dizem. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o próprio Deus que veio e tabernaculou e morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. 1 Pedro 2:24, por favor. Hoje é estudo bíblico, é brincadeira. 1 Pedro 2:24, e vai dizer assim o texto: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ou seja, na cruz ele carregou o nosso pecado. Na cruz, ele recebeu a nossa penalidade, meus irmãos. Na cruz, ele foi tratado como culpado. Isso é substituição, isso é tomar o nosso lugar, ou seja, ele foi tratado como culpado, meus irmãos, para que eu e você fôssemos tratados agora como justos de Deus. E eu vou dizer uma coisa, há um acusador te acusando dia e noite diante de Deus. O acusador, que quando você erra, ele vai dizer o seguinte: errou de novo, né? Você não pode viver as coisas de Deus. Eu já ouvi isso muitas vezes. Você errou de novo. E aí ele vai dizer o seguinte, o acusador: o pecado afasta o homem de Deus. Ele não te aceita. De novo, você acha que Deus vai te aceitar? Você errou de novo nessa mesma área. Pelo amor de Deus. Você acha que Deus é brincadeira? Está brincando com Deus, hein? Eu vou dizer uma coisa, todo mundo nesse mundo já errou em algum momento. O que a gente está falando aqui não é liberdade para o pecado, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: nós somos feitos justiça de Deus e precisamos entender, se eu me tornei justo de Deus, eu vou viver como justificado por meio de Cristo, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a esperança da glória. Então, em terceiro e último ponto aqui, para a gente poder ir fechando, repete comigo: a nova posição do crente. Então o texto diz o seguinte: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está o resultado, meus irmãos. Entenda uma coisa, Jesus não veio para melhorar sua vida. Não é melhora, é transformação de dentro para fora. É transformação de posição. Você não é apenas perdoado e aceito por Deus. Você é perdoado e aceito, mas não é apenas perdoado e aceito por Deus. Você e eu, nós fomos feitos justiça de Deus. Ou seja, agora Deus olha para nós e vê Cristo em nós. Sabe por que a gente não é fulminado pela ira de Deus? Porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o Sandro, Ele vê Cristo em mim. Porque o unigênito de Deus se tornou o primogênito, o primeiro de uma raça, aonde agora nós nos tornamos filhos pela substituição de Cristo. Aonde agora, quando Deus olha para a humanidade, aqueles que estão em Cristo, Ele diz assim: eis um Cristo ali, porque você é discípulo de Cristo. Nós temos a nossa identidade diante de Deus, mas nós estamos como justos de Deus por causa da justificação de Cristo. Então,
O que a gente está falando aqui nos liberta de uma mentalidade de acusação, nos liberta de uma mentalidade de orfandade, nos tira de um lugar aonde nós estamos desconfiados do que o Senhor está pensando ao nosso respeito. Ele só olha para você e te vê como justiça dele. Porque o que Jesus fez não é simplesmente uma morte na cruz. Ele está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Quando eu começo a viver como um pecador, quando eu começo a viver como um injusto diante de Deus e só vejo o meu erro, eu estou dizendo para Cristo e para o seu sacrifício que Ele não é suficiente para que eu possa viver como justiça de Deus. Quando eu tento ser uma pessoa justa a partir de mim, da minha disciplina, o que acontece é que eu estou desconsiderando a justificação de Deus por meio de Cristo. Isso nunca vai dar certo, porque Cristo é o fundamento, porque Cristo dividiu a humanidade. Esse é o evangelho de Cristo. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Isso quer dizer que a nossa vida, ela não é pautada pelo recurso financeiro, ela não é pautada pela dificuldade, ela não é pautada por momentos de instabilidade, ela é pautada por aquilo que Deus fez por meio de Cristo. E isso é por toda a eternidade. Porque o próprio Deus morreu no nosso lugar, meus irmãos. O próprio Deus morreu no nosso lugar. O Cordeiro perfeito de Deus. O Cordeiro perfeito de Deus que apareceu lá quando Abraão ia entregar o seu filho. E o Cordeiro aparece ali, um cabrito aparece ali. Aquilo é uma tipologia de Cristo. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus está imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, o propósito eterno de Deus está sendo cumprido de geração em geração. Cristo, a salvação não é um ponto final, mas é um ponto de partida por uma eternidade com o Pai de amor. A salvação não é só nós virmos na igreja no domingo e sentirmos a presença de Deus. Há muito mais do que isso. Ele quer te usar no ministério da reconciliação, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, na sua casa. Seja uma justiça de Deus aonde você estiver. Seja uma justiça de Deus em meio ao caos desse mundo. Seja uma justiça de Deus em meio à mentira, em meio ao engano, em meio às pessoas que estão nesse mundo vivendo dissolutamente. Porque a justiça de Deus vai governar por toda a eternidade. Ainda que nós olhamos e vemos tanto caos nesse mundo, a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória, Senhor. Todos os dias vai amanhecer, todos os dias vai anoitecer, todos os dias vai haver os ciclos da vida, porque Ele governa por toda a eternidade. É isso. Essa é a verdade sobre nós. Não tem como, porque Ele governa. Quando a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória, não é que você olha os jornais e fala: meu Deus, a terra está cheia da sua glória. Sim, Ele está governando. Quando Ele disser que o mundo vai parar, vai parar. Quando Ele disser que o mundo vai continuar amanhecendo e anoitecendo, quem governa é Ele. As estrelas estão nos céus, porque Ele mantém. O mundo está nas suas mãos, porque Ele mantém. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o fundamento que nós devemos de estar todos os dias. Cristo não veio para melhorar minha vida. Cristo não veio somente para que eu fazia algumas coisas erradas, agora eu não faço mais, e agora eu estou vivendo bonitinho na igreja, com a minha roupa. Não, Ele quer expandir o reino através de mim e de você. Porque você é a justiça dEle. Porque você é pautado no fundamento eterno. E isso é a verdade sobre nós. Então, concluindo aqui, Romanos 5:1, por favor. Diz assim o texto: justificados. Fala para o seu irmão: eu sou justiça de Deus. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo isso para nós. Justificados, pois mediante a fé. O que é mediante a fé? Não é por aquilo que você faz, é pelo que Cristo fez, é porque você crê em Cristo. Não é não é pelo nosso desempenho, não é pela nossa performance, porque a gente não consegue por muito tempo. Os irmãos sabem disso, eu pelo menos sei disso, já tentei várias vezes, não dá. Mediante a fé, aí ele vai dizer o seguinte:
temos paz com Deus, porque éramos inimigos de Deus antes de Cristo morrer no nosso lugar. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus. Ou seja, aqui existe o seguinte: o texto vai dizer que nós somos feitos justiça de Deus. Isso é Deus dizendo, declarando por toda a eternidade, uma posição para nós. Nele fôssemos feitos justiça de Deus, nele. Ou seja, nós, eu e você não vive tentando ser aceito por Deus, porque você vive a partir de quem já foi aceito. Entende? Efésios 2:6, para a gente ir fechando, por favor. Efésios 2:6 vai dizer o seguinte: e juntamente com ele, Jesus, nos ressuscitou e nos fez, olha onde nós estamos agora, hein? Olha para o seu irmão assim e fala assim, olha onde eu estou. Olha para ele, com aquele olhar bem tipo orgulhoso não, misericórdia, com aquele olhar bem feliz. Assim, olha onde eu estou agora, a Bíblia vai declarar onde eu estou. E diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o evangelho, meus irmãos, não é só perdão, é uma troca completa. Jesus levou a sua culpa, você recebeu a justiça de Deus. Jesus morreu a sua morte, você recebeu a vida dele. Agora, Romanos 8:1 vai dizer o seguinte, não precisa abrir. Romanos 8:1 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a cruz não só resolveu o nosso passado, ela redefiniu quem nós seremos por toda a eternidade. Aleluia! Jesus vive e reina para sempre! Meu Deus! Eu quero chamar o louvor aqui, se coloque de pé, nós vamos adorar ao Senhor, porque essa é a boa nova do Evangelho. Jesus vive e reina, mas nós vivemos e governaremos com Ele por toda a eternidade, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Satanás e os seus demônios estão com os dias contados, porque Ele vem, Ele está governando de geração em geração. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem cristocêntrica que nós precisamos viver por toda a eternidade. Dê uma salva de palmas a Jesus, glorificando o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, para sempre e sempre e sempre, para sempre e sempre e sempre. Jesus é Rei. Abre os meus olhos.
Nós vamos orar juntos sobre essa palavra. Levante suas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu oro nessa manhã e eu assumo minha identidade. Eu fui feito justiça de Deus. Portanto, eu rejeito nessa manhã todo pensamento mentiroso, todo engano do diabo, toda manipulação. Eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. Eu assumo minha identidade como justiça de Deus. Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse viver vida abundante. Eu rejeito agora toda cadeia, todo grilhão, toda a fortaleza do diabo. Caia por terra em nome de Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Jesus.